Então, desde já gostaria de começar agradecendo as nossas visitas, Andresa Leite, Sandra Dadona. Eu acho mais justo pedir para vocês se apresentarem, que eu posso esquecer de alguma coisa importante. Então, por favor, se apresentem, pessoal que acompanha o nosso podcast, para que a gente consiga desenvolver o nosso bate-papo de hoje. Por favor. Começa? Pode ser. Por favor. Bom, é um prazer. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui na casa, poder conhecer vocês. Meu nome é Andresa Leite, tenho 47 anos, sou natural de Limeira, sou formada em psicologia, marketing, tenho especialização em neurociência aplicada ao consumo e gestão. Eu gosto muito de trabalhar com negócios, pessoas, comunicação, que é o que eu costumo falar. Independente da organização que a gente está, a gente lida com pessoas. Então eu trago muito essa questão da comunicação, da importância de estarmos com pessoas e de formarmos uma cultura forte. Perfeito. E você, dona Sandra? Eu sou a Sandra Dadona, é um prazer estar aqui. Já faço parte da casa. Eu ia fazer essa correção. Não tem nada de visita, não. Já faço parte da casa. Convidamos a Andresa, né, uma amiga querida. Também sou de Limeira. E tem que falar a idade? Não precisa não, ela Precisa, né? Não precisa. Tá deselegante. Bom. Me perguntar, se quiser falar, fica à vontade. Ela ainda está nos 40, pode falar. Eu sou psicanalista formada, também eu fiz pós-graduação em neurociência e física da consciência, e o meu trabalho é voltado para as questões de entender essa mente humana. Eu sou muito especialista em crenças limitantes, acredito que tudo o que acontece na nossa vida, ele é muito focado no que a gente acredita. Tudo que tem na nossa vida só está aqui porque a gente acredita, e o que não está na nossa vida é porque a gente não acredita. Então, o meu trabalho é desta forma, com os meus pacientes, mentorias, e esse é o meu trabalho. E agora eu vou ter que puxar para o Martorelli, que ele é o culpado de estar sempre trazendo esses assuntos de comportamento, de saúde mental, para o sindicato, assim como para o meio esportivo, para o meio dos atletas, né? O porquê disso? O que você acha, qual que é a importância que você vê nisso? Bom, primeiro dizer que vocês não são visitas coisa nenhuma, né? A Sandra já está há bastante tempo com a gente, a Andresa está chegando agora, mas já vai ficar. Está comprometida já. E elas estão aqui porque eu sou um curioso. Eu sou um curioso e insatisfeito, muito satisfeito e muito curioso. E eu tenho, desde que eu jogava, eu sempre tive essa curiosidade mesmo. Por que que alguns atletas rendem tanto em determinados momentos e não rendem em outros momentos? O mesmo atleta. O mesmo atleta com a mesma capacidade física, técnica, não emocional. Né? No futebol, não sei se vocês sabem, tem... Não sei se tem hoje mais, mas na minha época tinha o leão de treino. Quem olhava o cara treinar, falava, nossa, esse cara aqui tem que ir para a seleção do mundo. Aí quando o cara ia jogar, jogava a bola nele, é a mesma coisa que jogar para lateral. E aconteceu várias vezes. E eu jogava no gol, não sei se você sabe, Andresa, a Sandra sabe. Eu jogava no gol e às vezes quando eu fazia uma defesa, que eu queria sair jogando rápido, eu queria lançar o atacante, ele se encostava no marcador, ele se marcava para não pegar a bola. Então, assim... Então, a minha curiosidade faz com que eu tenha essa preocupação, e não só pro esporte. Eu fui, aliás, também sou psicanalista, né, Sandra? Aliás, muita influência da Sandra. Quando eu fui me apresentar, eu vim aqui fazer porque eu quero levar pro esporte um novo cenário. Eu estava muito enganado, né? Falando para mim, eu comecei a me entender. Então, é aquela coisa. Eu me entendendo, eu sei... conhecendo, né, muitos buracos que eu tenho. Não conheço todos, não, mas eu conheço muitos buracos. Eu sei que todo mundo tem muito buraco. Então, eu trago isso para o sindicato. Então, primeiro, a gente sabe que as pessoas, para poder cuidar, nós cuidamos de gente. Né? Mas para cuidar de gente, tem que ser cuidada antes disso tudo. Então, eu levo muito a sério isso. E a Sandra sabe, você vai conhecer também. E vocês estão aqui para isso, para nos ajudar a pensar, para ajudar, por exemplo, né, Sandra, a gente vive de acordo com as nossas crenças. E por que a gente crê no que crê? Eu devolvo para você, para que você comece a falar. A comunicação, agora. Por que a gente crê no que crê? Pois é. Aí a gente tem que começar a falar como as crenças são formadas.
As crenças são formadas dos 0 aos 7 anos de idade, as principais, dependendo muito do meio onde essa criança está. Quando a criança nasce, a pessoa nasce, ela não nasce com essa mentalidade já pronta. Esse aparelho psíquico, ele é formado dos 0 aos 7 anos para ele ficar maduro, vamos colocar assim, né? Apesar que a gente não vê muito isso por aí, mas na teoria é isso aí. E aí, a criança é uma esponjona. Tudo que as pessoas que elas são criadas, que são os seus genitores ou os seus tutores, ela vai absorver como uma absoluta certeza de que aquilo é uma verdade para ela. A criança não confronta se está certo, se está errado, ela está aprendendo o que é certo e o que é errado. Então, tudo que é passado para ela, dependendo da cultura que é passada para ela, ela vai entender aquilo com seus próprios filtros, já desde pequena, se aquilo é certo, se aquilo é errado, e ela vai filtrando. E a partir daí, ela vai criando algumas crenças do que ela viu, ouviu e vivenciou. Então, se ela ouviu muito tempo que ela não prestava para nada, você não presta para nada, você não presta para nada, ela cresce e ela vai se tornar, eu falo assim, que imagina uma coxa de retalhos. Cada vez que ela ouve uma palavra, você é burra, por exemplo, é um retalhozinho. Aí ela ouve de novo e aquilo vai se formando. Daqui a pouco isso virou um manto. Ela veste aquele manto e na mente dela, ela se torna essa pessoa burra. Então, para ela vai falar, eu sou burra. Então, ela já absorveu aquilo como uma crença, pelo meio que ela foi criada, do que ela viu, vivenciou e ouviu, por consequências. Então, a crença é formada em nós por 2 motivos principais. Ou por repetição, ou pela emoção. Quando ela sofre muito, ela vê aquilo impacta de uma forma muito grande e aquilo ela absorve. Naquele momento ela começa a entender que ela é aquilo, mas ela não é. É um falso eu que a gente chama, né? Que é o ego que vai sendo formado até os 7 anos. E depois a gente precisa reconstruir, desconstruir essa crença para reconstruir uma outra crença. Essa crença, ela é instalada, a nossa mente eu acho que é perfeita, né? Porque a única função da nossa mente é nos proteger. Então, a crença ela é instalada por uma proteção. Só que a gente cresce e aquela situação lá da infância, ela já não serve mais. Só que a gente não percebe porque ela está no inconsciente. Então, a gente continua com aquela crença, mesmo ela não servindo para nada, mesmo, ao contrário, ela continua nos atrapalhando, porque a gente quer fazer algumas coisas e aí essa crença nos bloqueia. E aí a gente tem que fazer um trabalho de desconstrução dessa crença. É assim que é formado. E agora nessa parceria com a Andresa, você está falando, eu estava pensando já na Andresa. Andresa é especialista em comunicação, comunicação assertiva e marketing. Dentro dessa questão, como é que o marketing se posiciona? Porque eu sei que isso é muito forte para o marketing. A questão das crenças, como é que ele se posiciona? Porque eu sei que a gente compra coisa que a gente não queria comprar. Sim. Eu e todo mundo. Sim, sim. Me fala um pouco disso. Sim. A gente toma decisões baseadas na emoção. Por isso que o marketing, ele não pode ser uma comunicação racional. A gente não vende o quê? A gente não vende o copo, a gente vende o benefício que esse copo ele tem, né? Qual que é o benefício? Só que para mim, às vezes o benefício é uma coisa. Para Sandra, o benefício do copo, ele pode ser outra coisa. Então a gente tem que entender, por isso que cada vez mais, e uma das minhas especializações é neurociência aplicada ao marketing e gestão, porque se a gente não entende os verdadeiros motivadores de compra de cada pessoa, a gente não sabe como comunicar. Eu acho que trazendo um paralelo no esporte, né? Fala-se muito de marketing esportivo, e hoje em dia o esporte ele não é encarado como, né, nunca foi, mas hoje em dia mais ainda. Ele não é mais encarado como só um hobby, né? Ele é um business, ele é um negócio. E aí cada jogador ele tem, né, porque antes era o marketing do time. Aí agora cada jogador ele tem a sua própria imagem a ser trabalhada, né, a imagem que ele passa para o outro. E quando a gente entende, por exemplo, trazendo para o jogador, esse jogador ele tem que ter clareza de quem que ele é, das crenças dele, isso. Ele tem que desconstruir essas crenças para ele poder comunicar para o outro de acordo com o que o outro, aquela visão que ele tem.
Então, o marketing, ele traz muito o neuromarketing, né? Ele traz muito esse olhar de entender o comportamento do outro e trazer para mim, dentro da minha essência, de quem eu sou. Eu trabalho muito com posicionamento de pessoas também. Dentro de quem eu sou, como que eu vou corresponder a essa expectativa do meu público. Então, é essa via de mão dupla. São esses dois lados que a gente tem. Eu ia passar para o Guilherme, mas é uma coisa que eu preciso aproveitar. Você está falando em emoção, em paixão. Sim. Não tem mundo que a paixão circula mais do que o futebol. Verdade. Né? Me explica um pouco de como trabalhar, porque a gente percebe que muitos clubes, eles perdem possibilidades de arrecadação. Você já pensou em alguma coisa? A gente colocar você num clube aí para trabalhar com isso? As tomadas de decisão dos clubes, né? Não, mais envolvidos essa a parte paixão. ruim. Não, é envolvido com paixão, que às vezes não entendem a possibilidade do marketing dentro da tomada de posição para faturamento e tudo mais. Sim. Olhando com esse olhar de especialista no assunto, e trazendo para esse contexto do esporte, que eu acho sensacional, porque o esporte é realmente essa paixão pura e é onde se vê muito mais claramente essa paixão sendo expressa pelo outro lado. Né? Muitas vezes no negócio, o consumidor ele não tem essa paixão tão expressa como no esporte. E olhando para trás e olhando para agora, o que eu vejo? Os times, eles precisam entender essa paixão e fazer com que o público se sinta parte de algumas decisões. Então, se sinta parte de algumas contratações, se sinta parte, mesmo o time sendo o grande tomador de decisão do negócio. Então, eu percebo que quanto mais aquele clube, ele faz com que aquele torcedor, ele se sinta parte de que dele saber do todo, dele entender essas decisões, essa comunicação mais transparente, eu acho que faz com que esse torcedor ele se engaje cada vez mais. É lógico que existem as figuras, né, centrais. Então, por exemplo, o Neymar. Por que o Santos era um time que ele parou no Pelé, né, os torcedores, e ele retomou muito a quantidade de torcedores com a vinda do Neymar. Então, é uma figura que é muito importante para a continuidade dessa torcida que estava um pouco esquecida lá. Tem essas figuras que elas são elementares para os clubes, mas eu vejo muito o clube, ele precisa saber estrategicamente gerenciar essa comunicação entre torcedor e gestores. Eu acho que ele precisa ter essa comunicação mais, não é clara, mas ele tem que ter essa comunicação mais horizontal. E não mais vertical, porque antigamente era muito mais vertical e não tão horizontal. Assim. Eu acho engraçado que se a gente para analisar a falta da aplicação do marketing no futebol, você pensar que o principal ação de marketing vai ser a venda de camisa do time. O torcedor quer ter a camisa do time dele porque ele se identifica daquela maneira, né? Ele pode ser tudo, mas ele é torcedor desse time. Ele é corintiano, palmeirense, são paulino, flamenguista. E as camisas de time mais vendidas no Brasil são de times estrangeiros. Eu falo, mas cadê o marketing? Então tem alguma coisa errada. Por que ele prefere comprar a camisa de um time estrangeiro, que em regra ele não se identifica, pelo menos não nacionalmente dessa maneira, em vez de comprar do time dele? Você vê que assim, não está tendo essa parte desse marketing, né? Exato. Eu vejo pelos meus sobrinhos. Eu tenho 2 sobrinhos, um de 13 e um de 14 anos. Ambos são palmeirenses porque meu irmão ele é palmeirense. Então herdou essa paixão do pai. E o de 14 em especial, ele é muito... espera aí. Fica tranquilo. Ele é muito apaixonado por futebol. Ele entende tudo de futebol. Tudo. Ele é obcecado por futebol. E a paixão dele são os clubes europeus. Se você perguntar para ele quem faz parte de cada time europeu, ele sabe. Aqui no Brasil ele só sabe do Palmeiras. Então existe e no Brasil ainda é muito mal trabalhado isso. Fica muito só no emocional familiar, né? O pai passa mais ou menos o time que ele torce pro filho, e o filho vai ali naquela obrigação de torcer pro time do pai, mas eu acho que é isso, falta muito trabalho dos times brasileiros nessa parte de marketing, nessa parte de fazer o torcedor se sentir parte do clube. Já tem, hoje em dia, já nos últimos 10 anos pelo menos, você já tem um trabalho maior na parte do sócio-torcedor, de ir no estádio e tudo mais, mas ainda é isso, assim, você vai no estádio, em média você vai ter 40 mil torcedores,
Você tá falando de torcidas com 5 milhões de torcedores, 10 milhões de torcedores. Tem muito mais gente que você pode atingir com marketing do que o que está no estádio. O que está no estádio é uma parcela que tem que ser bem vista, tem que ser bem trabalhada, mas você tem muita coisa ainda que fica no caminho, né? Sim, sim. Mas aí, voltando pro lado do comportamento, Sandra, o que você acha, qual que é o tamanho da importância do comportamento dos atletas para que ele venha a ter esse torcedor apoiando ele, né? Porque a gente vê, assim, muito pessoal de Olimpíadas, de esportes individuais, ou esportes que não chamam tanta atenção quanto o futebol, pelo menos aqui no Brasil, às vezes tendo mais apoio de pessoas, digamos assim, que são torcedores ali, que são fãs dele, que acompanham o trabalho dele, do que no futebol. Mesmo tendo toda a mídia que tem, todo o investimento que tem envolvido, e o que você acha do comportamento dessas pessoas? Qual que deveria ser, ou qual que seria a preocupação que eles deveriam ter com essa parte para atingir de uma maneira positiva as pessoas que acompanham ele? Então, eu fico, logicamente, que sempre, né, a gente vai analisar como a pessoa que está do lado de cá, né, como a gente Com a estava nossa falando. bagagem. Com a nossa bagagem, exatamente. Posso estar errada, depois vocês me Não, corrigem, mas mas vamos lá. não. O que eu percebo, né? O que eu percebo, por exemplo, o Ronaldo de Portugal. Cristiano O Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo de Portugal. Por que as pessoas gostam tanto dele? É uma pergunta direta, por conta na minha opinião, olhando pela internet, é por conta do profissionalismo que ele aplica Sim, ganhador. à profissão dele. Isso. Ponto. Por quê? Porque ele, ao meu ver, pelo que eu escuto, né, da torcida do lado de cá, das pessoas que mesmo que não torcem para Portugal, eu escuto das pessoas que falam do Cristiano Que eu Ronaldo, admiro. que admiram, Por quê? Porque ele é um super atleta, porque ele é uma pessoa focada, Comprometido. porque mesmo quando ele não está atuando, ele está de dieta, ele respira o futebol como algo profissional. A atitude dele dentro do campo é a mesma fora do campo. Então ele tem valores dentro, ele tem valores fora. Os valores dele é algo que atrai muitas pessoas. Então o que ele fala ali, ele fala de um jeito que ele vive aquilo. O jeito que ele coloca como uma segurança, que ele vive aquilo, passa muita verdade. Eu acho que as pessoas estão muito carentes hoje em dia, né? Então as pessoas estão carentes desses heróis que sejam modelos. Carente de exemplo. Exatamente. Então, ao meu ver, do lado de cá, o Cristiano Ronaldo, ele é um exemplo a ser seguido para conquistar talvez aquilo que ele deseja, né? Então, se é tudo isso, só vai saber quem convive com ele, né? Quem convive com ele dentro da casa dele ou dentro do clube, a gente não sabe. Mas, por que isso não é tão focado com outros jogadores? Porque a gente consegue ver as polêmicas que saem por aí. A pessoa não fala uma verdade. Ela faz uma coisa do campo, que é a profissional. Ninguém está falando que é certo e que é errado, tá? Ninguém está falando isso. Mas estou falando que o Cristiano Ronaldo, ele foca em algo que é uma verdade para ele. E ele transborda isso para o lado de fora e a gente sente daqui. Então, como as pessoas estão carentes desses heróis, a gente foca muito nele. Então, a gente está carente desses heróis como exemplos. É o que as pessoas estão buscando. Hoje a gente vê muito assim, eu gosto de tal artista, que seja ele qual for. Mas se você fica sabendo algo que não tem os mesmos valores que você, o que acontece com esse artista para vocês? Acaba. O cancelamento. Você fala, nossa, eu nunca imaginei que essa pessoa fizesse isso. Tudo que ela fez de bom é anulado. A gente vai pegar só aquela parte ruim e a gente vai criticar e vai julgar aquela pessoa por aquele fato específico. A mente funciona assim. Ela cancela tudo e vai pegar só aquilo, né? Então, é a mesma coisa com o Cristiano Ronaldo. Ele hoje, mas deixa ele fazer alguma coisa que daí vira uma polêmica ou uma bomba, né? Acabou. Até nós estamos em momento de Copa do Mundo, não sei se vocês acompanharam, mas teve o primeiro jogo de Portugal, e Portugal não foi bem, e muitas pessoas da imprensa, principalmente, né, quem comenta futebol, tem culpado ele por isso, a postura dele, e ele está sendo já meio que bombardeado pela imprensa, inclusive a imprensa de Portugal, porque ele está se colocando, a postura dele, o entendimento é que ele está se colocando mais importante do que o clube, do que a equipe, né? Então, assim, a bola
dentro da área, ele quer estar em todo lance e acaba atrapalhando os companheiros. Ele quer chutar toda a bola e não tá. Então, assim, já estão falando que assim, se não fosse o Cristiano, o Portugal poderia ter ganho. Então, assim, já começa Então, mas daí uma é confusão. assim. Aí é assim, né? Até o que o Martorelli fala sempre. Se ele faz o gol, joga pra ele. Se ele pega a bola, é porque ele pega a bola. Se não pega a bola, é porque não pega a bola. Então, gente, críticas é assim. Vai ter críticas em todo lugar. Vai ter gente que gosta e gente que não gosta. Então, se ele pega muito a bola, ele é fominha. Se ele não pega a bola, é porque ele não tá jogando bem. Aí ele faz o gol, cala a boca de todo mundo. Porque o que a gente quer ver é gol. O que a gente quer ver... porque não ganhou. A crítica só vem quando não tem o sucesso, quando não tem o resultado. Porque quando tem resultado, cala a boca de todo mundo. Até a crítica ela já é mais abafada, né? Por conta da vitória, por conta do alcance, né? Eu tava pensando aqui, eu vou jogar pra você. Você pode falar. Quer falar? Depois Não, eu quero volto. fazer um paralelo com o que a Sandra Então falou. vai depois, porque eu vou seguir na mesma linha. Vai você. Então pergunta. Não, Pode. você tem... Não, eu só queria fazer um paralelo com o que a Sandra falou, que ela trouxe um fato muito interessante do Cristiano. E quando a gente traz para a comunicação, existe algo que é essencial para que o outro me perceba, né, da maneira como eu quero ser percebida. Porque a comunicação é isso. É congruência. É congruência. Perfeito. Eu tenho que ser congruente na minha comunicação. Se eu quero que a minha empresa, né, o meu time, o meu clube, a minha imagem, ela seja uma imagem, as pessoas me vejam daquele jeito, eu tenho que ser congruente dentro, fora dos campos. Eu tenho que ser congruente no meu comportamento. Né? O Cristiano ele tá sendo agora criticado porque é a última Copa do Mundo dele, e ele realmente era essa grande estrela e tudo mais. E é o que a Sandra falou, se ele fizesse gol, aí esquece. E a postura dele é assim desde sempre. Desde 19 anos era isso. Ele quer jogar, ele quer toda a bola, ele quer chutar toda a bola pro gol. A postura dele sempre foi a mesma. É isso, ele sempre teve esse olhar, ele sempre teve essa postura. Eu acredito mudou, que... né? Não mudou. Talvez ele tenha criado essa postura mais arrogante, entre aspas, para realmente criar essa figura de campeão. É que eu acho que assim, se você pensar num esporte coletivo, essa postura ela não é tão bem vista. Você tem que ser bom individual, mas você tem que também melhorar o coletivo. Essa é a lógica. E ele sempre teve essa postura, só que ele sempre teve muito resultado. E hoje, até por conta de estar mais velho, né, e a parte física não ser a mesma de 8 anos atrás, 2 Copas atrás, o resultado já não é mais o mesmo. Então eu acho que começam a olhar isso aí, essa parte dele, esse que a gente chama de futebol do fominha dele, de já tá atrapalhando mais do que ajudando. E aí começa a aparecer as críticas. E crítica até de gente com um papel importante dentro dos comentários do futebol. Por isso que acaba chamando a atenção. É o que eu entendo Mas disso. tem coisa aí pra gente pensar, né? Tem. Tem coisa só no Cristiano Ronaldo, porque você estava falando do sucesso dele. Ele tem muito sucesso individual. Isso. Né? Porque ele comunica desde sempre tudo o que ele fez, como para fora de campo. E ele traz essa congruência, né? Tanto é que teve um caso dele aí, uma denúncia talvez de um estupro nos Estados Unidos, se eu não me engano, e passaram por cima. Não foi nem Passaram por cima. falado. Né? Sim, eu não quero trazer aqui um fato negativo, mas só para mostrar como é importante a comunicação. Sim, né? sim. E talvez o que o Guilherme trouxe é isso. Ele na vida dele, ele individualmente vai muito bem. O povo de Portugal joga em cima dele a expectativa de uma melhora, de uma conquista maior do que já aconteceu. Portugal já foi campeão na Europa, mas uma conquista maior, isso não vem. Então acho que essa comunicação vindo para a sua área é que mostra, que faz toda essa diferença. Mas eu queria te colocar uma coisa. Outras coisas, você estava falando, lembrei de outras coisas aqui. Você estava falando da interação dos clubes com a torcida. O Atlético Mineiro, acho que foi 2019, fez um concurso para que os torcedores enviassem um desenho, um projeto da camisa. Que legal. E de todos, escolheram lá. Foi votado, né? Foi votado pelos torcedores, né? E o que ganhou, saiu uma camisa, que eles denominaram como Manto da Massa. Foi a camisa mais vendida que teve. Que demais. Que legal. Foi a camisa mais vendida. Então, e outra, eu fiz participação. fiz uma pós na FGV
gestão de esporte. E um dos trabalhos que eu fiz foi exatamente, tinha que fazer em todas as áreas, né? Na área de marketing, eu fiz uma análise do sócio-torcedor que ele falou, não sei se vocês sabem que é sócio-torcedor, legal. Que estava caindo muito a adesão. E aí eu comecei a pensar algumas coisas. Os clubes não aproveitam a possibilidade de o torcedor estar com os atletas. Perfeito. Em momentos, né, bacanas, por exemplo. Se você for sócio-torcedor XYZ, você pode ser sorteado para passar a concentração com os atletas. Imagina. Um almoço com os atletas. Imagina, a concentração, você vai no ônibus com os atletas até o estádio, imagina isso. Eu escrevi isso, adoraram, mas enfim. Mas eu queria falar de comunicação dos clubes. Né? Porque a teoria é que meu clube seja campeão. E se meu clube não for campeão? Como eu comunico explicando que isso pode não acontecer? Porque nos campeonatos, por exemplo, em São Paulo, começam 16 times, um time é campeão. Sim. No campeonato brasileiro, 20 clubes e um clube é campeão. Como é que eu comunico para abaixar um pouco a expectativa? Para poder fazer uma coisa, porque senão eu fico sufocado com as exigências da torcida. E a gente está entrando num outro quesito, a gente está vindo em uma geração nova que está chegando agora, que ela está sendo educada para todo mundo ganhar. Não sei se vocês se percebem. Para ninguém perder também. Para ninguém perder. Todo mundo tem campeonato de esporte individual. Todo mundo ganha medalha. Então, está se criando essa cultura de que ninguém pode perder, que ninguém pode ter frustração. Eu acho que, para mim, marketing e comunicação tem que ser algo transparente. A transparência ela tem que ser a base de qualquer construção. E quando a gente fala, por exemplo, sócio-torcedor, qual que é a diferença? Eu sou sócio-torcedor, eu pago uma mensalidade. Eu faço parte da comunidade dos torcedores do time. Aí muda. Quando eu trago para almoçar, fazer parte da concentração, eu faço parte daquela comunidade. Como parte da comunidade, aí a comunidade tem uma comunicação transparente. O pressuposto de uma comunidade é que todo mundo esteja engajado por uma mesma causa. Agora, quando eu não trago isso e eu vejo aquele sócio-torcedor como um número, eu não consigo lidar com esse tipo de frustração. E aí a gente tem esse agravante que está chegando uma geração nova e essa geração ela não sabe lidar com perda. É onde a pessoa ela fica revoltada, de repente ela parte para os times europeus, porque são times que eles têm muito mais evidência. Então pode ser. E quanto mais longe, melhor, né? Quanto mais longe, melhor. Então pode ser que, então, por exemplo, um time brasileiro num campeonato mundial, a probabilidade de um time europeu ganhar é muito maior. Então deixa eu torcer pro time europeu, que eu sei que ele vai ganhar. Por quê? Por que é maior? Porque eles são muito mais preparados e eles têm muito mais recurso, né? Então, mais organização. Esse é o problema. Inclusive, essa é a coisa recurso em todos os sentidos, né? Que eu refuto. Não é? Que eu refuto. Não, não é? Não, necessariamente não. E deve haver a comunicação? Eles são mais organizados, eles têm uma cultura de organização. Isso. Mas não é porque eles têm mais recursos que eles vão ser campeões. Sim. Então, até que hoje... Essa é a diferença. Mas no Brasil você acredita nisso. Não, Por isso que os clubes estão endividados. O meu ponto de vista como leiga é que o time europeu ele tem mais chance de ganhar, porque os melhores jogadores, no meu ponto de vista, estão lá. Então, no teu ponto de vista, e da imprensa. De leiga. E da imprensa, que, assim, nós falamos agora, né? A gente vive de acordo com o que acredita. Então, eu trouxe numa das reuniões da equipe, eu falei isso, a linguagem cria realidade, que controla a ação. Então, todo mundo falando, os jogadores europeus são melhores. O jogador brasileiro já vai para lá perdendo. Sim, verdade. Já vai perdendo. É verdade. Controla a ação. Mas sabe o que eu penso? Eu estava pensando, né? Como que seria? Porque assim, por exemplo, surge um jogador brasileiro, o cara desponta. Qual que é o próximo passo dele? Jogar fora do Brasil. Por conta da situação financeira. Eu entendo.
Eu entendo, mas o que você fica no teu Sim, inconsciente? de que o jogador Por vai que estar ele lá. sai daqui? Porque Exatamente. lá é melhor do que aqui. Não que aí assim, o segundo momento a gente pensa, lá paga mais que aqui. Então, até para criança, se os melhores estão para fora, a criança também não vai pensar, né, como seu sobrinho, lá paga mais do que aqui. E a loucura é, ele vai lá pra fora pra se destacar pra poder ir pra seleção brasileira. Então, Aham, sim. Você vê. sim. Mas hoje, faz um ano, hoje eu recebi chamei a atenção, porque eu tenho um amigo botafoguense e hoje eu recebi um print que hoje faz um ano que o Botafogo ganhou do PSG no Mundial de Clubes. Como? O PSG Sim. bicampeão da Champions Sim. League, é o mesmo, praticamente o mesmo time. E o Botafogo aqui do Brasil, com um time com um investimento muito menor, conseguiu ganhar. Então, assim, eu concordo que, em regra, a postura que se tem, a ideia que se tem é que os times melhores estão lá, ou com mais dinheiro estão lá, mas no futebol, acho que é por isso que o futebol é o que é. Que existe a possibilidade de um time que não tem o mesmo investimento conseguir ter uma vitória, conseguir ter o êxito. Sim. Mas é muito interessante isso. Eu vou lembrar porque eu gosto, eu sou um curioso, eu estudo muito. E tem uma série que fala do Futebol Clube do Porto, um clube português, disputando a Champions. E havia a possibilidade de, no sorteio, o Futebol Clube do Porto, estou falando quando o Porto foi campeão, 2004. 2004, falando de muito tempo atrás. O treinador era o Mourinho, que está voltando para o Real Madrid agora. Havia essa possibilidade. E ele, pelo menos foi a declaração dele, falou assim, e agora? Se eu cruzo com o Manchester, que era o time mais rico, time de melhores jogadores, né, pela imprensa, ele começou a botar na cabeça do time dele assim, nós temos que pegar o Manchester, nós vamos ganhar deles lá, tá? No sorteio caiu contra o Manchester. Quem passou? Eles passaram. Eles passaram. Então, se há um acovardamento dele, esse é o termo? Acho que é, né? Isso. Se ele se acovarda, tava perdido, o time dele ia perder. Porque é aquela coisa, né? A gente sabe, estudando o comportamento, né, Sandra? Se eu quiser fazer alguma coisa, primeiro eu preciso acreditar que eu consigo fazer. perfeito. Né? É. E o futebol tem isso. Então, voltando para a questão de que a linguagem cria realidade, Sim. eu também era contra isso, fui estudar. A linguagem cria realidade que controla a ação. Se a gente não tiver isso em mente, se os clubes brasileiros, eles não têm. Os atletas, os dirigentes brasileiros estão despreparados para isso. Tomara que eles vejam isso e contratem vocês. Não, é verdade, mas é verdade. Eu acho que falta muito dessa clareza Clareza. Sim. Mas, Roberto, foi uma pergunta que a gente estava batendo papo aqui antes de começar o podcast, começar a gravação, e elas falaram, mas eu vi, né, a seleção brasileira tem psicólogo, os times no Brasil, alguns têm psicólogo, e até comentei que a gente já até entrevistou, bateu um papo com algumas psicólogas, e que a gente fala assim, os clubes têm psicólogo, a seleção tem psicólogo, mas o que os psicólogos do esporte falam é que não existe um trabalho psicológico feito. Existe um psicólogo à disposição de quem quiser. É. Então, assim, como que presente. você faz esse trabalho de entender mas aí tudo tem uma isso? outra coisa, sem ser metido e cabotino, mas tem que entender um pouco de futebol, um pouco de comportamento, tem que entender, porque assim, só entender de comportamento, sem entender do meio do futebol, também não vai resolver. É a técnica com o comportamento. Não vai resolver. E pouca gente entende assim. Pouca gente entende. Então, o sindicato de atletas é o celeiro para esses caras virem aqui aprender e para melhorar. Mas eles não vêm. Sim. A gente precisa ficar apagando fogo. Sim. Eu quero fazer duas colocações aqui, né? Faça todas. Quando você me perguntou do Cristiano, você perguntou o que os atletas precisam para O comportamento deles. comportamento e tal, né? Eu quero trazer dois fatos agora da Copa, até agora, né? Que a gente está aí na primeira rodada, começando a segunda hoje, Sim. né? Primeiro é o time de Curaçao. Como nós abraçamos. Eu tô torcendo para Curaçao. Verdade. Eu acredito. Eu acredito. Tô torcendo para ele. Por quê? Um povo alegre. Eles chegaram lá na brincadeira, perderam de um pacote. 7-1. 7-1. Melhor não falar No dele. final eles foram lá, agradeceram. Essa humildade, eu não tô falando que tem que ser assim. Tô falando que o que a gente sente do lado de cá? Pertencimento. Sim. E pertencimento, quando vocês perguntaram como trazer esses torcedores para dentro do clube e fazer parte, o que o ser humano precisa?
o ser humano vai buscar sempre 3 coisas: amor, ser amado, ser valorizado e pertencer. Se, como vocês falaram, trazer esses torcedores para dentro e pertencer àquela realidade, por exemplo, eu sou sua amiga, eu pisei na bola, você pode até ficar bravo comigo, mas você não vai tacar coisa em mim lá fora. Por quê? Porque a gente tá junto, nós somos amigos, a gente vai se apoiar. Eu posso até falar umas verdades para você, você fala umas verdades para mim, mas para aí. Então, se esses torcedores ficarem mais presentes, eles vão se sentir pertencente. E a partir do momento que a gente se sente pertencente, a gente se sente da família. Sim. E família é assim, né? Aquela velha máxima que a gente fala: você pode falar mal da sua família, mas Ninguém se de eu fora, falar, ninguém de fora. o bicho... E a minha família é assim. A minha também. É assim. A minha também é assim. Eu posso falar da minha, mas se alguém falar, a gente defende. Então, o que está faltando muito para essa visão ampla, ao meu ver, é isso daí. Esse pertencimento, que nem o Vozinha. Por que a gente abraçou, a gente, não, o Brasil abraçou... Fala quem é o Vozinha, porque pode ser que O tenha gente que Vozinha é o não... goleiro do De Cabo Verde. Cabo Verde. Que jogou contra a Espanha, conseguiram, né, que ninguém esperava, que era um empate com a Espanha, que foi 0-0, ele foi o melhor jogador da partida, né, mas ele já é um atleta já de 40 anos, então muito experiente já, e aí fez todo esse barulho, porque o pessoal da Cazé TV, que é a principal transmissora das partidas, fez que eles chamam de... Fizeram para pedido. para conseguir mais seguidores pro Vozinha, de 50 mil seguidores. Hoje, pelo que eu tinha visto, ele já bateu 14 milhões de seguidores. Então, por que abraçaram o Vozinha? Porque a gente sentiu nele uma humildade, né? E pertencente. Porque ele falou português, ele deu entrevista em português, porque ele agradeceu, ele chorou quando ele viu tudo aquilo, ele falou: era tudo isso que eu sempre busquei. Então, essa atitude deles Sim. faz com que a gente abrace e a gente se sente da família. Então, pertencer é isso. Pertencer é sentir da família, sentir que eu posso estar ali junto. Sendo que, se eu me sinto pertencente, eu me sinto amada e me sinto valorizada. As 3 coisas que o ser humano busca. Quando está deficiente numa dessas 3, a gente tem problema. Então, quando você falou assim, ó, eu jogo a bola, e aí o jogador encosta no marcador dele, por quê? Ele está se sentindo... Ele está inseguro naquele momento. Totalmente. Por causa de um desses 3. Ou ele Totalmente. está se sentindo desvalorizado, até por ele mesmo, por algum motivo, né? O amor ali, amado, enfim, que seja, e não pertencente. E a insegurança natural do ser humano, né? Insegurança. É a insegurança natural do ser humano, que é uma loucura isso, a gente pensar que todos nós somos, né? E assim, esse meio do esporte, porque não é só o futebol, não é só o futebol, né? O futebol ainda ele é coletivo, mas tem os esportes individuais, Exato. que se o atleta não tiver, eu tenho visto muito tênis também ultimamente, se o atleta não tiver acreditando no que ele pode fazer, ele muda. E outra, o que é interessante é que num jogo de 1h30 no futebol, hoje mais, né? No tênis de 2 horas, 2 horas e tanto, quantas histórias tem dentro de um jogo? Quantos momentos diferentes? O vôlei. Nossa. O vôlei, o set sai, ganha um time, outro set, o outro time está totalmente diferente. Não é interessante isso? E o que eu me ressinto é que no Brasil a gente não se atenta para isso ainda. Muito pouco. Muito pouco. E para juntar essas vertentes. Como é que a gente faz para comunicar tudo isso, Andresa? Como é que vai para pegar toda essa salada e comunicar? Fala, esporte brasileiro, presta atenção. Eu acho que, só voltando um pouquinho, Sim. que você falou da questão da nossa comunicação interna, né? Como ela é importante. E eu me lembrei daquele vídeo que viralizou da Raíssa Leal. Lembra? Que ela antes de fazer, acho que a última prova dela que deu o título mundial para ela fazendo a autoafirmação. Eu posso, eu consigo, você... E aí depois viralizou vários vídeos de outros jogadores, de outros esportistas. Sim. Mas aí no esporte individual, uma menina, né? Uma menina de tudo, aprendeu, olha só como é importante. A técnica, como você falou, é muito importante, mas ela aprendeu como ela se autoafirmar
e como ela confiar na capacidade dela, mesmo vendo pessoas porque o brasileiro ele tem essa síndrome do vira-lata, né? Oh. Então, mesmo vendo pessoas de outros países, às vezes com muito mais recurso financeiro, preparo e tudo mais, e ela autoafirmou antes da prova, eu posso, eu consigo, e ela foi lá e fez e conquistou esse título para o Brasil e virou uma grande referência, inclusive para as crianças. E aí volta na questão do pertencimento e entra na questão da comunicação. Quando eu mostro, ela não mostrou em nenhum momento essa arrogância de que ela poderia, mas ela afirmou para ela. Ou seja, a gente viu uma pessoa com um comportamento que nos surpreendeu e gerou essa identificação. Eu acho que a comunicação, a base da comunicação, ela tá muito nessa identificação que eu tenho. Igual o Vozinha. O Vozinha, em nenhum momento, ele chegou lá batendo no peito, eu sou o melhor goleiro. Não, muito pelo contrário. E por que gerou essa identificação? Porque a gente viu uma pessoa com uma vulnerabilidade muito aparente, um jogador numa Copa do Mundo com 40 anos, ou um time que... Né? Não se espera que ele consiga o resultado. Nossa, imagina contra uma Espanha ainda, né? Um time como Cabo Verde. E ele fazer o que ele fez, e mesmo assim ele ter a humildade, gerou essa identificação e é onde gera o pertencimento. Então a base da comunicação, ela tá o quê? De novo, eu vou ser repetitiva porque para mim é muito importante isso. Está na transparência e na verdade. Nessa verdade, independente do coletivo ou do individual. É lógico que quando a gente fala do coletivo, a comunicação e essa transparência do coletivo ela tem que ser muito importante. Sim. Senão fica essa coisa, o time de um jogador só. O jogador vai embora, o que acontece? O time ele perde toda essa paixão, né? Essa adesão que as pessoas têm. Então, comunicar de forma muito transparente, mostrando, inclusive, acho que até um pouco dessa vulnerabilidade que às vezes o esporte ele tenta esconder um pouco. Não tem super-homem, né? Não tem super-homem. E voltando para o futebol, e voltando para a seleção brasileira, a Copa do Mundo, que é aquela coisa, né? Eu vou falar aqui, começa o jogo, eu torço demais pro Brasil, mas eu não acredito. Eu torço demais, mas eu não acredito. Eu sou outra também. Em 2014, eu já dizia que o Brasil, se chegar entre os 4, vai ser muito. Por quê? Pela pressão. Porque eu conheço dentro de campo como é que é. Eu conheço o atleta brasileiro. Porque lá fora, ele se dá bem lá fora, porque o ambiente é outro. Nos clubes lá de fora. Perfeito. Quando ele vem para o Brasil, junta todo mundo nesse ambiente de cobrança e de falta de preparo, falta de base para isso. Emocional, Perfeito, total, emocional. Perfeito. O jogo contra Marrocos, eu analisando alguns lances de alguns jogadores, para mim ficou muito claro como eles estavam nervosos. Porque o movimento, não é possível que um jogador daquela qualidade tenha um movimento tão mais lento assim naquele momento. Que a gente sabe, né? Estudando, a gente sabe a descarga que dá, né? Aquela deu branco na prova. Por quê? Porque deu uma descarga. Exatamente. E isso vai para o músculo também, né? O que dói meu coração é que a gente no Brasil não trabalha isso. Não é que a gente pode dar um recado para esse povo, falar, acorda, pelo amor de Deus. Gente. Porque eu sou o chato da história. Eu fico toda hora cobrando isso. Não é possível. Porque a gente está lidando com pessoas. Sim. Toda pessoa, ela precisa ser pelo menos equilibrada emocionalmente. Não é à toa que a gente está falando tanto de saúde mental. Sim. Né? A gente nunca viu, né? Na pandemia a gente achou, não, agora o povo voltou pior. Né? Sim, voltou mais egoísta, pior. mais egoísta, mais individualista. Enfim, né? Não vou nem entrar no cerne, mas como volta pior, a gente começa a entender que precisa agora ter uma lei dentro das empresas até. Sim. Ou você faz, porque tem que ser assim aqui. Né? Você está falando da NR01, né? Exato. Precisa ser lei, e agora né? Então agora vai precisar olhar para isso, como a gente ainda não sabe. Porque tudo que está engatinhando, depois vai precisar ajustar. Aliás, só para vocês saberem aí, a gente já tem isso há mais de 10 anos aqui no sindicato, tá? A gente não precisava da não precisava da lei, né? É. Mas em muitos casos precisa da lei. A gente precisa entender que a saúde mental, a mentalidade que vem não só com o racional, mas o emocional principalmente, ele precisa ser trabalhado. E a gente traz para o nosso trabalho, seja ele qual for, e o futebol eu acho que é um pouco pior,
pela pressão. Exposição, né? Porque a gente traz as bagagens, a gente traz os traumas, a gente traz. E para ele ter um clique ali numa hora e dar um branco nele, ou ter Dá uma travada, crise ali nele, não precisa muito. Né? Então, Muita pressão. Muita pressão. Até estava falando da Laís. Raíssa, Leão. Ela tem um apelido, como que chama mesmo? Que ela vestia. Fadinha. Eu lembro quando ela ganhou, que ela é pititica, né? Quando ela ganhou, eu estava assistindo, não sei por que qual canal, e o comentarista, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. E eu falei, gente, é bem isso. Ele falou assim, ó, tomara que ela continue nessa inocência como profissional. E o mundo brasileiro não sufoque ela com a pressão externa. Sim. E é verdade. Porque a partir do momento que se destaca, é a árvore que está dando fruto. Sim. Né? Começa tanta pressão, Expectativa demais, muita né? pressão, não tem como elas não sentir. Aí eu estava vendo, né, eu trabalho com comportamento, né? Eu fico só vendo, eu gosto de futebol, gosto de assistir. E aí eu vi lá, né, o Messi chegando, gelado, né? Com segurança do lado. Ele entrou em campo, todo mundo querendo filmar, e você vê todos os celulares, e o povo gritando Messi, e ele ali fazendo um aquecimento. Eu fiquei pensando, imagina esse cara, uma pessoa, porque ele é uma pessoa, como que ele tem que ser gelado num estádio desse tamanho, gritando o nome dele, e ele ali, e as televisões em cima, e o povo filmando com cada movimento que ele faz. Imagina a pressão psicológica. Então, aí você vai pegar do Messi. Eu posso falar porque é público. Quantas vezes ele já vomitou dentro de campo de nervoso? Então, É normal até um certo período da mas carreira ele não dele. transparece. Ele encostar no meio no canto do campo para vomitar, de passar mal de nervoso. E até a gente fala, voltando também pro futebol. Hoje, não, o Messi, a seleção argentina. E até para mim, eu tenho uma crença que o resultado que diz tudo. Principalmente na parte do esporte. Porque a seleção da Argentina, o Messi é um incrível jogador, maravilhoso. Até ele ser campeão da última Copa, até o primeiro jogo da última Copa, que perdeu para a Nigéria, o Messi não servia para nada na seleção. Era isso que se colocava na seleção. Sim. E ainda assim, a seleção foi campeã do mundo, a seleção da Argentina, com uma bagunça estrutural dentro do futebol argentino assustadora. Não sei se muitos sabem, mas se você der uma pesquisada rápida, o presidente da associação da AFA, né, Associação de Futebol Argentina, ele estava com o passaporte preso pela justiça argentina por conta de desvio de dinheiro. De investigação de desvio de dinheiro. Já tem uma suspeita de mais de 40 empresas fantasmas dentro da Argentina para desviar dinheiro dentro da federação. E eles foram campeão na última Copa, mesmo com essa bagunça. Mesmo com tudo isso que a gente, né, se colocou do Messi, que o Messi não era líder dentro da seleção, que o Messi não era o jogador que ele foi no Barcelona dentro da seleção. E aí depois que já conseguiu o resultado, ninguém mais fala sobre isso, porque foi campeão do mundo. Então agora é a Argentina do Messi, um dos melhores times de todos os tempos. Aí eu tirou a pressão dele. Não sei se tira a pressão, mas para mim é isso. Infelizmente o esporte, por ter o resultado muito evidenciado, se tem resultado, é que você fez um trabalho bom. Se não tem resultado, você fez um trabalho ruim. Essa é a máxima do esporte. Eu acho que e o nosso papel de quem vive no meio do esporte é mostrar o outro lado. Sim. É mostrar que às vezes ganhou, mas não teve um trabalho bom, ou poderia ser melhor, Sim. ou poderia ser mais estruturado, ou às vezes também não ganhou e fez um baita trabalho, um excelente trabalho. Eu lembrei de uma coisa aqui da última Copa de 22, quando o Brasil perde para a Croácia, um vídeo da Monja Cohen. Vocês chegaram a ver? Eu sei Não qual é. lembro. Não, eu sei, ele sabe porque eu espalhei aqui. Ela, né, a monja, toda zen. Quem colocou esse menininho pra bater o pênalti aí, pelo amor de Deus? Indignada. Indignada. Então, olha só. Como A paixão. mexe, né? Paixão. Ela é zen, né? Toda zen, monja, pô. Mas eu lembrei A de idealização. teve uma alguma, eu não sei se foi a Copa passada ou retrasada, que o Brasil estava com grandes expectativas de ganhar, porque tinha os melhores jogadores. Foi a última, que tava muito bem, jogando até essa passada estava jogando os super melhores bem. os melhores jogadores. Só que o que acontece, qual que foi a percepção? Eram talentos individuais. É isso. Né? Entrou em campo naquela Copa talentos gigantescos individuais. Só que aí entra uma outra questão também. Quando esses talentos individuais, eu sou muito talentoso, eu estou jogando com uma outra pessoa tão talentosa como eu,
o que acontece? Ofusca o coletivo um pouco. Sim. Então, tem também esse outro lado do jogador, quando ele é muito talentoso, ele olhar, que é o que você falou do Cristiano, ele quer ser pominha, quer pegar a bola para ele, porque ele é o grande talento, ele é o grande nome de Portugal, mas o quanto que esse talento individual, às vezes, ele ofusca o restante do time. E aí a gente tem que entender, esporte coletivo é o time, não é o talento que faz, muitas vezes, pode ser que ele seja decisivo num gol, sim, mas não é isso. Eu estava pensando aqui, no Brasil, eu faço análise, né? Em 22 nós desclassificamos para a Croácia. Sim. 18? Bélgica. Bélgica não. 18 Bélgica. Foi a Bélgica? 18 Bélgica. 14 Alemanha. 10 Holanda. Holanda. Foi Não. Melo, Júlio César, não é esse time? Não, esse time Sim. foi para a Bélgica, não foi? Não, esse foi foi para da a Holanda. Holanda. 2006, França. Tava 2006 lá, França. assisti o jogo, eu lembro bem. Então você pega, ó, França, Holanda, Bélgica, Croácia e E Alemanha. Alemanha. São países todos com uma outra cultura. É, Uma outra cultura. é. Inclusive os croatas, na última Copa, eu estava fazendo análise da cultura do Brasil e da Croácia. Porra, eles vieram agora de guerra, pouco tempo aí em guerra. Quer dizer, um povo está acostumado com pressão. Exatamente, é. Está acostumado com pressão. Que a pessoa do Iraque, né, que ficou lá não sei quantas horas lá Pois dentro, né, a hora que chegou os jogadores, né. Então, voltando, dá um recado para esse povo, para eles prestarem atenção nisso, pelo amor de Deus, vocês duas, para a gente ir encerrando, vai. Ai, Sandra, dá sua bronca aí. Fiquem à vontade Jogar para falar. aquela voadora. Eu acredito muito que tem que se olhar para isso. Porque perde muito. A pergunta não é o que você está ganhando, a pergunta é o que você está perdendo em não começar a trabalhar isso dentro do clube. Precisa trabalhar. Quanto mais a gente trabalhar, eu acho que tem que começar com os dirigentes, né? Tem que começar Concordo. porque é assim, né? Por exemplo, se o Martorelli aqui, que é o presidente, ele não trabalhar isso, você acha que ele ia trazer a gente para cá? Não ia. Então, a visão tem que começar de cima, porque não adianta aqui mexer se esse daqui vai vetar. O profissionalismo do esporte tem que vir desde cima da pirâmide para descer. Exatamente, tem que começar aqui. O problema maior é que esse daqui tem tanto poder que ele não vai achar que ele tem problema. Pois é, tá fácil para E ele. se ele não abrir a cabeça para entender que ele pode ganhar mais abrindo tudo e trazendo essa parte emocional para dentro do clube e trabalhar esses jogadores, ele vai ganhar muito mais. Abrir essa visão, porque, gente, não tá dando mais, tá vendo para onde tá indo, né? Antes de dar para a Andresa também falar e para a gente ir terminando, lembrar que a gente, além de fazer o trabalho interno, a gente tem um protocolo de saúde mental para os atletas, né? Também já há bastante tempo. A gente tem os profissionais à disposição dos atletas aí que queiram e necessitem para que eles venham para cá. É isso aí. E se o povo brasileiro cobrasse dos políticos o que cobra dos jogadores de futebol, Exatamente. esse país aqui seria uma maravilha. É com certeza. Diga, Andresa, o que a gente podia deixar de recado para esses caras aí? Só complementando com o que a Sandra falou, porque eu acho que ela deu o recado, deu a voadora dela. Muito bem dado. Eu acredito que os times, os clubes, né, os esportistas, a indústria do esporte, ela tem que olhar também na responsabilidade que ele tem com o torcedor. Aquela criança que ela se espelha naquele jogador, se espelha no time. Eu acho que quando essa comunicação ela vem de olhar a responsabilidade que eu tenho com o outro, isso faz com que eu olhe o que eu preciso mexer aqui dentro. Porque é minha responsabilidade. Então, trabalhar saúde mental dentro do esporte, para mim, é algo que, assim, não era nem pra gente estar falando sobre isso. Era uma coisa que era para ser, é o natural. Mas, como a Sandra falou, tem que começar de cima até embaixo. Eu trabalho muito com vendas também, e eu costumo falar que a faxineira, ela tem que vender, ela tem que vender aquilo que você vende. E o dono, o CEO da empresa tem que vender. E no esporte é a mesma coisa. A gente vai trabalhar a saúde mental, tem que ser desde a faxineira até o grande, né, o presidente. Por quê? Eu entendo que qualquer impacto, ele vai reverberar para fora. Sim. E isso que vai reverberar para fora, a gente forma uma cultura. O Brasil tem essa cultura, principalmente do futebol, muito forte. Se a gente souber, se a gente entendesse a importância
que a nossa cultura do esporte, do futebol, ele tem para a formação de caráter e dessas famílias, a gente olhar para isso com muito mais cuidado e zelo. Eu acho que antes de a gente terminar, eu não podia deixar de colocar aqui a preocupação, mas colocar a preocupação do Sindicato de Atletas de São Paulo com essa parte de saúde mental. Nós tivemos um evento em 2020, Ano passado. 2025, e agora em Dia 27 de julho, 23 de julho, aniversário desculpa, do sindicato, 79 anos. teremos um evento no Museu do Futebol, sobre saúde mental. Estamos ainda fechando os últimos detalhes para dar publicidade para isso, mas desde já fiquem atentos às redes sociais do sindicato. Mas dia 23 de julho no Museu do Futebol teremos mais um evento para tratar da saúde mental do atleta. Cada vez mais trazendo o tema, né, para que se discuta, é isso. Se todo mundo, desde a cima, tem que discutir, eu acho que o nosso papel de trazer o tema para ser discutido, para botar uma luz sobre esse tema, é de grande importância para que a gente desenvolva o tema dentro do esporte. Não, e a Sandra e a Andressa vão estar lá também. Terão que estar, né? Elas não têm essa opção já, né? Convida, né? Convoca. A Sandra hoje, já, no nosso bate-papo mais cedo, já estava, deixa eu botar a data aqui, né? Tá uma bronca, Porque né? é isso, não tem mais convite. Já sabe que tem, sabe que tem que estar. É assim que funciona. Bom, infelizmente a gente tem que encerrar. Então, Que agradecer pena, assim. mas agradeço. Já deu 1h40 de papo. Nossa, Caramba! Passa rápido, tá vendo? A gente ia agradecer demais, porque a gente precisa liberar vocês também para ir para Limeira, né? Pois Pra Limeira, agradecer. Esse é só o primeiro, a Andressa principalmente, a Sandra também. A gente precisa falar muito, explorar mais. muito esse tema. Sim. A gente está necessitando, né? Acho que o povo está necessitando desse esclarecimento, a melhorar de vida, melhorar. E assim, não tem graça a gente melhorar só a nossa vida se a gente não melhorar a vida do vizinho, né? Isso aí. É verdade. Para nós, né? Verdade. Para nós aqui do sindicato, para vocês, que eu sei que a gente comunga da mesma filosofia de vida. Eu acho importante também elas colocarem as redes sociais delas, que elas, já que elas fazem um belo trabalho nas redes sociais, elas têm que divulgar, por mais que vai estar em todas as publicações as redes sociais, acho importante falar pro pessoal que está acompanhando a gente. Instagram? Sim. O meu Instagram ele é Andresa Leite Oficial, Andresa com Z. E lá no meu Instagram eu faço muito, eu parto muito para essa parte técnica, mas tem muitas coisas que... Eu tenho uma cliente que ela tem uma loja de roupas, o marido dela era do agro, e ele conseguia aplicar muitas das coisas que eu falava lá. Então eu falo que se a gente souber pegar o conteúdo e aplicar, então siga lá, Andresa Leite Oficial. E você, dona Sandra? Meu Instagram é @Sandra_Dadona, com 2 Ds de dado no dona. Tem que ser difícil. Eu sou letra. DADDONA. Perfeito. Então é isso. Agradecemos mais uma vez esse bate-papo. Teremos próximos, com certeza. E agradecer a todos que acompanharam aqui a gente. Até uma próxima. Um grande abraço.